E estamos ao vivo, exatamente 8 horas, terça-feira, dia 15 de setembro, aqui na nossa live semanal, #Motoristas na Política, e hoje, honrados com a presença do pré-candidato do Patriotas à Prefeitura de Campinas. Obrigado, meu amor. Filhinha veio trazer aqui o fone. Meu fone de ouvido. Já conhece a rotina do pai, já. Bom, enfim, Wilson, vamos lá. Obrigado, então, por estar com a gente aqui. E eu queria te pedir para começar, você se apresentar um pouco, contar um pouquinho rapidinho da sua história, como é que você chegou, o porquê de você estar entrando na política em Campinas. Um pouco do seu passado aí, de Campinas, ou da sua história em geral, o seu currículo, e o porquê de entrar na política em Campinas. Nestor, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com o pessoal do seu canal. Eu nasci aqui em Campinas, eu nasci ali no Jardim Pacaembu, perto do Jardim Unimate hoje, e também morei um pouco ali no Via Norte, depois da separação dos meus pais, e vim de uma família muito humilde, passei muitas dificuldades, e meus pais foram pessoas sempre trabalhadoras, que sempre prezaram a educação. E foi por meio da educação e do esporte que eu tive a oportunidade de ter uma bolsa nos Estados Unidos. Meus pais não teriam condições jamais de me mandar para fora do Brasil. E aí pintou que através da educação e do futebol, que eu sempre joguei, eu tive a oportunidade de estudar. E aí, o que eu tinha prometido para minha mãe que ia ficar 1 ano só, acabou se estendendo por 24 anos mais, total, ainda, hoje sou cidadão americano, tenho minha casa, minha família, estamos agora numa segunda geração da família Matos, a família Matos americana. Eu fui o pioneiro, logo em seguida foi meu irmão, minha irmã, meu pai também chegou a morar lá. E lá, depois do processo de educação, eu ainda tive a oportunidade de criar minha empresa, a WKM Solutions, empresa que tem sede na capital americana e presta serviços para o governo americano, e também temos a WKM Solutions aqui em Campinas. E nos últimos 5 anos, eu acabei voltando para Campinas para trabalhar na minha empresa, estabelecer minha empresa aqui, e aí eu pude lidar novamente com a vida, dia a dia do campineiro, né? As dificuldades, na verdade, as dificuldades do campineiro. E vivendo o dia a dia aqui em Campinas, mas também estando nos Estados Unidos, eu pude fazer um comparativo da qualidade de vida, do funcionalismo público, e isso acabou me criando uma revolta que eu não conseguia entender como as coisas podiam funcionar tão fácil fora do país e as coisas serem tão burocráticas, tão difíceis aqui em Campinas. E isso foi criando uma revolta, e eu tentando entender o porquê. Aí, lógico, tem um lado cultural, tem um lado histórico, são 2 culturas totalmente diferentes, mas eu vejo o país como um país com muito potencial. O Brasil tem muito potencial gigantesco. E aí eu sempre fui uma pessoa que expus os problemas, também criava soluções, mas não funcionava de nada. Tentei conversar com algumas lideranças políticas para tentar implementar algumas coisas que realmente evolucionaria a vida ou a gestão pública, mas ninguém nunca deu muita bola, porque é muito conveniente hoje para o político você fazer mais dos mesmos, porque a população, de alguma forma, já está acostumada, né, a viver com isso, coisa que também é inaceitável, não consigo entender como eles conseguem entender. Então, foi meio que disso, Celso. Foi uma revolta e um comparativo e ideias que eu sei que não custaria nada de implementar aqui, que fariam uma grande diferença. E é isso, é onde eu estou hoje. Hoje, o Partido Patriota me deu a oportunidade de ser o candidato do partido para concorrer à Prefeitura de Campinas. Sou muito grato e agora vou poder finalmente tentar implementar todos esses projetos, todas essas ideias que eu adquiri no exterior, nos Estados Unidos, aqui na nossa cidade, que vai automaticamente criar melhorias para a população e para o município. Ótimo, perfeito.
Escolhe uma dessas ideias aí, que você acha que talvez tenha mais a ver com a categoria dos motoristas, com, sei lá, empreendedorismo, alguma coisa assim, e fala para a gente sobre ela. Olha, eu viajo muito, não só Brasil, Estados Unidos, eu viajo muito o mundo, a negócios e às vezes a lazer. Eu tenho um filho que mora na Europa, minha irmã mora no Canadá, e eu sou fãzaço do aplicativo do Uber. Todos os lugares que eu viajo, eu sempre uso o aplicativo, é muito conveniente para mim, eu tenho o aplicativo há muito tempo. Aliás, é até interessante falar isso, as pessoas veem o par como uma pessoa que já tem alguém estabelecido financeiramente e acha que não precisa trabalhar. A minha esposa, a Liliane, ela é uma pessoa que não consegue ficar parada em casa. E o que ela fez foi, como ela tinha um tempo vago para ela, durante ela pegar os meninos na escola, levar os meninos no futebol, então nesse meio tempo ela acabou trabalhando com Uber. Isso lá nos Estados Unidos ou aqui? Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. Então, eu vejo esse lado empreendedor fundamental. O Uber abriu quantos empregos aí, quantas oportunidades de emprego, não só o Uber, mas o Lyft também e alguns outros aplicativos. Quantos empregos que não foram gerados por causa dessa oportunidade de trabalho. E eu uso muito, eu sou um grande usuário do Uber, grande usuário. Às vezes, quando não tem alguém para me dirigir, para me levar para onde eu preciso ir, geralmente eu entro no Uber e vou tranquilamente para ponto A, ponto B. Então, eu sou um grande defensor dos aplicativos de transporte. Você conhece a regulamentação de Campinas para os aplicativos? Olha, só pelo que eu converso com as pessoas que eu caminho. Já ouvi algumas reclamações. Eu até é interessante porque o que eu faço? Toda cidade que eu viajo, eu tento conversar com os motoristas, e eu lembro, por exemplo, quando eu estava na China, a briga que teve porque eles queriam criar um aplicativo chinês para não pagar dinheiro para um aplicativo americano. Quando eu estive em Londres, 2 anos atrás, a prefeitura de Londres estava tentando banir o Uber, porque aqueles táxis tradicionais de Londres estavam com um monopólio, com um lobby muito forte político, que estavam tentando banir também. Então, eu tento entender, até um tópico interessante para mim, que eu tento conversar para saber como que é a cultura de cada local com a questão do Uber. E aí eu converso com as pessoas aqui no Uber, eu ouvi já as dificuldades no início, quando o Uber estava começando a ser implementado aqui, a briga, que foi uma briga mundial com os taxistas, eu acompanhei isso de perto, eu sempre tentava explicar, falei, gente, isso aqui é todo um processo, vai passar, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, vocês vão ter que passar por esse processo de briga, mas eventualmente eles vão ver que é fundamental, é necessário, e vocês vão acabar se enquadrando. É só um tempo de... É um processo. Essa questão de Londres aí, realmente, se eu não me engano, quando aconteceu eu acho que, não sei se ainda mas foi banido de Londres a Uber, né? Por um tempo, sim. Sim. Mas usaram, pelo menos, usaram uma questão lá de assédio, de violência sexual de motoristas contra passageiros para conseguirem isso. Eu não acompanhei se tinha alguma briga com taxista, alguma coisa assim. Aqui no Brasil aconteceu bastante, de uma certa forma, foi até uma propaganda bastante positiva para a Uber, né? Porque botou na boca do povo tudo isso daí. Campinas, a gente tem um monte de motoristas que começaram aqui em Campinas nessa época, trabalharam com liminar. Eu comecei com a Uber mais ou menos um pouquinho depois que eles chegaram, e eu vi várias ações de taxistas. Por exemplo, uma vez eu estava na Paioça, e lá funcionava da seguinte forma o negócio. Lá era Passo do Caboclo. Conhece a Passo do Caboclo? Sim, conheço. Bem distante. Ele estava lá, e lá era reduto de taxista, né? Porque não tem nem internet. Mas então, quando um motorista de passageiro levava algum passageiro para lá, isso eu via acontecer. Então, por exemplo, teve uma motorista uma vez que levou os passageiros lá para Paioça, aí estacionou o carro dela na pista lá em cima e desceu a pé para, como o povo fala aí, pescar passageiro, né? Quando ela voltou, os 4 pneus dela estavam murchos. Os taxistas tinham murchado os pneus da mulher.
Nossa, cara, foi um bafafá, porque aí já pôs em grupo, e aí vai motorista que quer brigar, aquela coisa toda, né? E aconteceu mesmo isso. Hoje já acabou, tanto que a Uber em São Paulo já liberou, inclusive, o cadastro para táxis. Isso, exatamente. Eu até comentei com alguém, alguém do Uber, que a gente estava tendo uma conversa, que nos Estados Unidos eles fizeram um aplicativo para ter oportunidade e igualdade para os dois. Aí você pode até escolher entre qual aplicativo usar, o Uber, o Lyft ou o táxi, ou você direcionar especialmente. Eu vejo o progresso, porque esses aplicativos eles estão vindo, eles têm origem nos Estados Unidos, nos países europeus, mas eventualmente eles acabam vindo para os outros países. Eu até comentei com alguém que eu acredito que alguma hora vai ter essa junção e a oportunidade vai se igualar para o mercado estar aberto para todo mundo. Então, nesse é um ponto mercado de aí, empreendedorismo. eu acho que a gente nunca conversou antes, né, nossa primeira conversa, então talvez você não saiba, mas eu já trouxe para Campinas 2 aplicativos, e nós estamos prestes a lançar agora o terceiro, a Nave, vai de Nave. A gente agora fez uma espécie de uma parceria aí com outros, eu e mais 9 motoristas, compramos o script, e hoje ficou pronto, tecnicamente falando, né? Então, o nosso lado empreendedor vai além do ficar sentado administrando as contas do carro. Não, isso E a é gente acredita sensacional. muito, Isso é a gente sensacional. acredita muito no aplicativo regional. Isso é sensacional, sabe por quê? Por mais que eu seja americano também, na China fizeram isso. Na China, eles forçaram que a indústria criasse um aplicativo chinês para manter a renda na China. Então, tipo assim, eu ia até questionar, se tiver algum aplicativo local, tem que ter uma propaganda de massa, e a população da cidade tem que apoiar, porque você imagina uma Uber campineira, ou como que é o nome que você falou aí? A nave campineira, Nave. tanto de imposto que não vai gerar para a cidade, isso é uma startup, isso tem que ser feito. Não só imposto para a cidade, mas o dinheiro gira na cidade, né? Sim, então, sim. Você como passageiro faz uma viagem com o motorista da nave, paga para esse motorista pega esse dinheiro, gasta no bar, gasta na padaria, gasta dentro da cidade. Gira dentro da cidade, exatamente. A China criou o aplicativo lá, como tudo chinês, né? Eles são donos da 99 aqui no Brasil. Então, eu não sabia. A coisa deles lá vai muito além das fronteiras. Uma empresa muito grande, a grande concorrente da Uber no mundo, é Didi Shang, um negócio assim, Didi alguma coisa. Transformou a 99 no primeiro unicórnio brasileiro, que foi a primeira startup brasileira que passou a ser avaliada em mais de 1 bilhão. Nossa, isso faz um ano e pouco. Interessante. Hoje eles são donos eles têm o controle acionário da 99. Entendi. É isso aí. E como é que você veria a implantação de um aplicativo de transporte para substituir os veículos que são alugados pela prefeitura e, se possível, pela Câmara dos Vereadores? A gente fez um estudo aí uns 2 anos atrás, junto com o pessoal da INDEC, que foi feito esse estudo, que determinou lá que teria uma economia de 70% nos custos de transporte que a prefeitura gasta hoje para transportar os seus funcionários. E, por exemplo, hoje aqui em Campinas, só 2 vereadores não usam os carros da Câmara, né, os carros públicos lá do vereador, o Santini e um outro. Como é que você veria, você teria bons olhos para uma iniciativa dessa, da prefeitura adotar um aplicativo e entregar a frota, ou parte dela, claro? Onde eu assino? Aonde eu assino? Pô, vamos lá. Você vai ter a conveniência de alguém estar ali na porta para te esperar. Você vai estar criando emprego, você vai estar criando oportunidades, você vai estar salvando dinheiro público. Não tem mais nem o que questionar. Mas na hora, não tem. Assim, eu nunca tinha pensado dessa forma. Até algo que eu posso e quero até. Estou aqui com a minha assessora aqui do lado, a Lu, vou até considerar, porque, gente, é muito simples, a gente tem que fazer a conta e o que é bom para a prefeitura, para a gestão pública, a gente não pode ficar com essa mesmice. Isso sabe que traz também, Nestor? Transparência, sabe por quê? Se eu quiser saber onde está o vereador tal, eu vou no aplicativo, o cara está aqui andando, está trabalhando, o cara não está parado no shopping, não está indo para a praia com carro público.
Pô, sensacional, eu já não faria assim, eu não vou fazer questão de ter nenhum benefício. Eu já divulguei, eu estou abrindo mão do meu salário e também carro público, essas coisas que eu não precisar, eu não vou usar. Mas essa ideia é sensacional, porque uma das siglas da bandeira que eu vou levar é a transparência. E, pô, quanto mais transparência, eu quero saber onde está o vereador tal, eu quero saber onde está o assessor tal. Pô, vamos ali no aplicativo ver que, pô, o cara tá realmente trabalhando, ou o cara, pô, tá parado ali faz 3 dias ali com o carro parado perto da casa dele. Esse é o tipo de gestão que tem que ser executado aqui. Legal. O Adenilson colocou uma pergunta aqui. Boa noite, Wilson. Aliás, boa noite, Adenilson. Gostaria que você comentasse o que a Prefeitura de Campinas poderia fazer para melhorar a segurança dos motoristas. Olha, como eu disse, eu não estou muito a par dos aconteceres assim profundamente, mas eu sei, por estar dirigindo com motoristas, eles falam da falta de segurança, houve até óbitos, mortes aí de motoristas do Uber. Eu também soube alguns deles me falaram da questão da plaquinha de identificação, que acaba prejudicando quando o motorista vai para certas áreas. Eu entendo. Eu não sei por que essa regra foi criada, porque quando a gente viaja para fora, quando eu viajo, eu não tenho. Às vezes o que tem é uma plaquinha iluminada na frente, você pode apagar a hora que você quiser, tendo o nome Uber ou Lyft, mas é só isso, é isso que identifica. Eu sinceramente, assim, com a gestão pública, eu não sei o que a gestão pública poderia ajudar. Lógico, tem que ter segurança num todo, as pessoas têm que se sentirem seguras, isso faz parte da gestão pública. Agora, para se a remoção da plaquinha identificando trouxesse mais segurança, trouxesse mais fácil, mais acessibilidade para algumas áreas de mais difícil acesso, se isso ajudaria, eu acho que não tem porquê. Tanto que... Hoje existem opiniões divergentes em relação a essa questão aí da segurança. Eu vou dar a minha aí para o Adenilson, né? Eu também sou contra essa plaquinha. Não porque necessariamente ela traga insegurança ao motorista, porque eu, por exemplo, como motorista, sinceramente, não uso essa placa faz, sei lá, mais de um ano já que ela não vai para a porta do meu carro. Ela está lá embaixo do banco e, eventualmente, quando eu vou para a rodoviária ou para o aeroporto, aí sim eu usava. Porque, ultimamente, eu tenho recusado viagens para ou da rodoviária só por causa dessa tal dessa plaquinha, para não correr o risco de ter lá uma questão com a INDEC, né? Entendi. Agora, o Brasil, ele é tudo diferente, a gente não, acho que não pode configurar, tudo bem, tá, até algumas comparações, tudo bem, mas de maneira geral, a gente não pode, sei lá, tratar o brasileiro como um americano, né? Então, hoje, quando saiu a regulamentação, vamos falar da plaquinha especial, existe um movimento aí para trocar a plaquinha por uma identificação. Essa identificação seria interna dentro do carro. Inclusive esse projeto a gente estava negociando com a prefeitura lá, já estava pronto para ser lançado lá pelo Barreiro, que seria mais ou menos o seguinte: o motorista entra no site da INDEC, se cadastra lá, mostra que ele está regulamentado perante a INDEC, e aí ele imprime um papelzinho lá, uma identificação, que ele pode pôr com aquelas ventosas no vidro pelo lado direito do carro, pelo lado interno do carro, né? Qual que seria o intuito disso, na verdade? O que eu veria como vantagem em alguma coisa desse tipo? Hoje, você vai em qualquer papelaria e compra essa plaquinha. Então, existe um monte de motorista que sequer é cadastrado nos aplicativos, que usa essa plaquinha como uma identificação falsa para abordar passageiros em determinados lugares, rodoviária, aeroporto, esse tipo de coisa aí. Eu, pessoalmente, apoio uma regulamentação, uma legislação, uma identificação que dificulte o trabalho do clandestino, que favoreça o trabalho do motorista profissional, né? Então, aí vem, essa identificação teria um código de barra. Aí vem lá o agente da INDEC, lê com o aplicativo dele esse código de barra. Se o cara tiver regulamentadinho, beleza. Se ele não tiver, pátio, né? Alguma coisa assim. Um outro ponto em relação a isso, agora, na minha opinião, falando da segurança, a segurança,
tem pouca coisa que o poder público pode fazer mesmo. A segurança tem que vir do aplicativo. Então, agora, por exemplo, a Uber começou a fazer um cadastro mais específico do passageiro que não usa dinheiro, que só usa dinheiro, que não tem cartão de crédito cadastrado. Mas, por exemplo, o que o nosso aplicativo vai oferecer? Quando o motorista recebe a chamada, na tela já aparece lá de onde ele vem, para onde ele vai, quanto ele vai receber, qual é o nome do passageiro, e depois o cadastro do passageiro também, ele é feito da mesma forma que o cadastro do motorista. Porque hoje o motorista faz um cadastro cheio de documento e o passageiro põe telefone e e-mail só, né? E não tem segurança nenhuma. Então, em relação à sua pergunta aí, Adenilson, o Wilson se posicionou, e na minha opinião é isso, o poder público tem pouca coisa para fazer em relação à segurança. Isso é uma questão do aplicativo, de fazer com que o passageiro tenha um cadastro ali consistente e que possa evitar tudo isso que a gente sabe que tem acontecido, né? É interessante esse bate-papo, Nestor, desculpa já interrompendo. Não, imagina, eu estava me entendendo já. Porque eu sou, assim, eu sou do tipo eu vivo de um tipo de administração e de gestão pública americana, onde nós estudamos o problema, fazemos um diagnóstico, sentamos com todas as partes envolvidas, aí sim nós tomamos uma decisão. Então é importante a gente saber qual o posicionamento, não só, eu não sei mais o que envolveria, quais os outros setores que envolveriam, para a gente ter o diagnóstico certo, para a gente andar no caminho certo. E que você falou agora aí sobre a questão da identificação, e o cara da Index só bate ali para ver se realmente ele está validado, se tá tudo certo. É um modo operante que sim, faz jus do bom trabalho. Uma outra coisa que eu acho importante também, Nestor, eu comentar, que eu, só fazendo um comparativo também sobre a parte cultural do uso do aplicativo, eu notei que aqui, e isso existe no exterior também, tá? Não deve a mal, mas eu notei que aqui os clandestinos, eles são muitos, né? E como eu viajo muito, sempre que eu estou no aeroporto, o pessoal se aproxima e fala, não sei o quê, mas eu venho de uma cultura que, se eu fizer isso, eu já vou estar fazendo errado. Eu não vou poder cobrar, dos meus governantes, das minhas lideranças, algo que eu já estou fazendo errado. Então, é algo assim que tem que ser educado, tem que trazer de casa, a gente tem que parar com esse jeito de querer ganhar sempre, porque a gente está incentivando o errado. Por mais que, às vezes, o clandestino é mais barato, eu já fui, já se aproximaram várias vezes, mas eu tenho esse conceito de fora que, cara, se eu for dar opção para o errado, eu nunca vou poder cobrar o certo, então eu não faço. Mas tem que a comunidade tem que se conscientizar disso, tem que ter um processo de conscientização para a gente parar com essa coisa de querer ganhar vantagem, de querer, custa nada você fazer o trabalho direito com a licença certa. Houve uma época, quando foi feita a regulamentação aqui em Campinas, uns dois anos atrás, alguma coisa assim, logo depois da federal, todos os motoristas eram contra a regulamentação, que achavam que ia dificultar o trabalho, que a Index só ia multar, e realmente foi mais ou menos o que aconteceu. Hoje, já existe bastante gente que pensou o contrário. Hoje, o motorista que se profissionalizou, porque a Uber, os aplicativos começaram com uma proposta de um dinheiro extra. No mundo inteiro, acho que foi assim, né? Nos Estados Unidos, tudo isso daí, aqui também. Porém, chegou no mercado brasileiro aqui, que foi quando chegou a crise, todo mundo desempregado, e aí todo mundo foi virar motorista de aplicativo, e muita gente ficou como realmente profissional, como o único... hoje tem o MEI, tem o KINAI no MEI, que é para motorista de aplicativo. Então, hoje, muitos, e é essa a turma que eu defendo, né, digamos assim, aí na minha plataforma, vai falar desse jeito, é o motorista profissional, a categoria mesmo. Esse cara aí, por exemplo, ele tem que ser protegido por uma legislação contra o clandestino, ele tem que ser priorizado contra o cara que faz, de vez em quando, um bico, porque, cara, é assim, a gente viveu isso. Quando começou, faturava muito bem. De repente, tem tanto motorista e o número de corridas não aumentou. Fica igual, a população é a mesma, né? Então, a gente buscaria uma legislação
que favorecesse, não proíbe ninguém, não é isso, não tem X mil motoristas, não vai entrar mais ninguém, não é isso, mas favoreça o cara profissional, né? Tanto com esse negócio do cadastro, vamos fazer inspeção veicular, por exemplo. Outro dia surgiu aqui, numa outra entrevista que eu fiz, essa ideia. A gente apoia a inspeção veicular. Eu apoio, e esses motoristas aí apoiam, só que acham que esse custo tem que ser da prefeitura ou dos aplicativos, né? Aí surgiu aqui a ideia que a prefeitura, o poder público, bancaria a inspeção veicular para o motorista profissional e cobraria de quem faz esporadicamente, ou de quem vem de uma cidade de fora que quer trabalhar em Campinas, alguma coisa assim. Você apoiaria uma ideia como essa? Eu acho que sim. Eu até estava conversando hoje com alguém no meu escritório. Eu acho que agora a responsabilidade de cada gestor é cuidar da sua cidade, por agora, tá? Eu sei que a gente vive numa república, mas eu acho que, por exemplo, se a gente engajasse um projeto onde teria uma parceria da prefeitura de prover esse serviço, aí a gente tinha que qualificar as pessoas que moram em Campinas, que estão regularizadas em Campinas, que pagam imposto em Campinas, para dar prioridade a isso. Não estou querendo tirar o direito de quem vem de fora. Mas eu acho que agora a gente está passando uma fase tão delicada, até conversei com prefeitos dos municípios vizinhos, e eu acho que, assim, agora é hora da gente ver o tamanho do rombo que cada cidade tem, tentar resolver internamente o problema de casa. E não é nada de bairrismo. Eu estou falando assim, é um problema geral. A gente está passando por uma fase única de pandemia, onde hoje o prefeito de Campinas tem que cuidar da população de Campinas e criar emprego para a população de Campinas, o prefeito de Hortolândia para Hortolândia, de Jaguariúna para Jaguariúna, e daí vai. Então, eu teria que ser bem delicado para não ter problemas também com a lei, mas eu sou totalmente a favor da gente tentar, primeiramente, cuidar da nossa cidade, de quem está trabalhando na nossa cidade. E depois que estabelecer tudo, criar novos programas, ou até a oportunidade da pessoa vir para cá. O que a gente quer realmente é ter uma cidade mais segura, com escola melhor, com transporte melhor, para a gente poder trazer a população que migrou aí para as cidades vizinhas por falta de incentivos, falta de oportunidade, para a gente voltar a crescer Campinas, né? Legal. Vamos mudar um pouco de assunto, Wilson. Mais ou menos na mesma linha. Você tem um estudo ou algum tipo de projeto para o sistema viário? Olha, a gente tem o BRT, né, que está em fase final, que eu tive um estudo não tão profundo sobre o projeto, mas eu acompanho as obras, eu sou engenheiro, eu amo obras, então eu fui andando, fui ver como estava o sistema. Eu não vi o estudo, porque eu pedi acesso, eles não me deram acesso ao projeto num todo, para ver o tamanho do fluxo e a quantidade do espaço, para a gente ver o que a gente pode fazer, se a gente pode, talvez, criar uma ciclovia junto, ou dividir esse espaço com outros meios de transporte, ou até incentivar pessoas com mais de 4 pessoas, ou 4 pessoas num carro, que isso existe também no exterior, para poder usar do fluxo do BRT. Eu preciso saber, primeiramente, qual o fluxo que foi estudado, qual o espaço, as limitações, porque o que eu vejo nos países que eu visito é que, geralmente, quando você faz um projeto, como foi criado o BRT aqui em Campinas, você já faz criando com a possibilidade de uma ciclovia, lógico, bem protegida, e também o acesso para as pessoas que usam o carro com mais de 3 pessoas dentro, para você minimizar o fluxo do transporte nas cidades. É um projeto ecológico, eu vejo isso muito na Alemanha, alguns lugares dos Estados Unidos, mas eu não tenho como eu propor o projeto sem eu estudar, porque eu não sei se o BRT foi projetado, desenhado somente para o transporte público, ou se a gente poderia ter acesso para outros meios, dividir com outros meios. Eu realmente precisava fazer, eu sou muito pé no chão. Funciona fora do país? Funciona. A gente foi desenhado para isso, foi projetado para isso? Não acredito. Dá para adaptar? Isso só estudando, é só vendo o projeto e aí vendo se dá para a gente
capacitar o espaço. O que você está falando seria mais ou menos tipo dividir a faixa de ônibus, assim como o ônibus divide a faixa com o táxi, dividir as faixas do BRT com outros modais. Isso. Se for viável, tá? Porque eu sei que em países desenvolvidos eles fazem esse projeto pensando, pô, onde anda o ônibus, ainda mais se o projeto é novo, onde está o ônibus, o BRT, pode sim ser dividido com o táxi, o transporte público, ou até mesmo o cidadão que compra um carro elétrico, tem esse incentivo, ou que anda com mais de 3 pessoas dentro do carro. Isso é a parte ecológica de você trabalhar com projetos viáveis. Mas, para isso, eu tinha que estudar. Mas é interessante, é barato? Baratíssimo. Se você já tiver estrutura, é só a implementação das regras. Simples. Você acha que o metrô, um sistema de metrô, seria interessante para Campinas? Olha, o tamanho da cidade de Campinas já precisa de um metrô faz tempo. Mas agora, a viabilidade para trazer o metrô, difícil. Porque, assim, é uma cidade relativamente plana, né? Tecnicamente, claro, a viabilidade de dinheiro é uma outra coisa, mas, tecnicamente, cidade plana, em princípio, seria menos difícil a implantação, talvez. Sim, não, a estrutura, assim, a estrutura física da cidade, sim, a gente pode fazer, pode ser construído, tanto que hoje em dia tem muitas plataformas de metrô que elas são sobre via. Dá para fazer? Dá para fazer, mas eu sei a realidade do custo, porque agora mesmo em Washington DC, eles criaram uma linha nova. Washington DC tem um dos melhores sistemas de metrô do mundo, melhor distribuição, ele abrange a capital, Washington DC, o estado de Maryland e Virgínia. Então, eu, como prestador de serviço, eu acompanhei todo o projeto e eu vi que é caro. É muito, muito, muito caro. Seria assim, se tivesse uma parceria privada, eu nunca conversei com alguém, eu não sei se teria interesse, porque não só a construção do metrô, mas a manutenção do metrô é muito caro. O metrô é algo que tem que ser feito, teria que ter sido construído lá atrás, quando a mão de obra ainda não era tão cara. Hoje em dia, eu acho complicado, mas que Campinas deveria ter um metrô? Deveria ter, como deveria ter até o VLT, que nós perdemos a oportunidade de saber usar lá atrás, né? Certo. Isso aí. Então, aqui a gente falou sobre a frota pública, deixa eu ver aqui. O que você tem na sua cabeça aí em relação à educação para Campinas? Nestor, essa é a minha parte, essa é a bandeira principal. Já falei para todo mundo, se me dão a oportunidade de eu ser o administrador dessa cidade e eu não tiver a melhor educação municipal do Brasil, eu vou estar insatisfeito, eu vou estar inquieto. Porque eu trabalho com educação nos Estados Unidos, eu vivo de educação nos Estados Unidos, eu sou consultor de escolas, eu faço projetos, eu converso com educadores. Então, eu sei como implementar, eu sei como acabar com déficit de sala de aula, déficit de creches, num período rápido. Então, essa é a minha maior expertise. Tanto que, quando eu decidi vir para a vida pública, eu acho que a educação é a educação que muda um país. Eu vim para tentar implementar tudo o que eu aprendi sobre educação nos Estados Unidos, de forma real, sem querer reinventar a roda, e seria algo chocante, revolucionário. Mas agora, devido à pandemia, a gente teve que mudar o plano de governo um pouco, estabelecer outras prioridades, porque a gente sabe que a saúde ainda está muito delicada, a gente não tem uma vacina, a economia precisa ter essa retomada total o mais rápido possível, mas, paralelo a isso, a educação é a minha maior bandeira. Essa eu posso, talvez, se a gente conseguir ter essa retomada rápida, eu consigo executar tudo o que eu quero. Se essa retomada demorar, se a vacina demorar, pelo menos implementar um plano piloto e um padrão a ser executado, isso eu tenho certeza que eu vou implementar. Temos uma pergunta aqui da Flávia. Wilson, você conhece a pedagogia Waldorf? O que acha de humanizar a educação municipal? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não conheço a pedagogia Waldorf, eu vou procurar saber.
A pedagogia que eu gostaria de implementar se chama Montessori. Talvez seja nessa linha, eu não sei, sou leigo na metodologia Waldorf. Mas a Montessori é algo que é executado há mais de 100 anos. Muitos países estão desenvolvidos como subdesenvolvidos e de um resultado sensacional, fenomenal. Esse é o tipo de metodologia que eu implementaria aqui na nossa cidade para a rede municipal. E eu posso também, tem vários educadores que eu já conversei, muitos conhecem, muitos ainda estão aprendendo. É uma metodologia que a gente não lida só com a leitura, mas a gente tem muito da prática. Então, a gente acaba ensinando as crianças, especialmente nessa idade da rede municipal, a lidar com o problema na prática. Então, a gente tem métodos diferentes, por exemplo, de leitura, mas com imãs, com jogos. As classes não são individuais, elas têm as redes com 4, 6 alunos trabalhando aí durante o dia para resolver o problema. Então, é mais uma preparação para o mundo mesmo, o mundo real que a gente convive hoje. Sai um pouco desse padrão de metodologia brasileira que a gente vive hoje. O nosso querido Paulo Freire. É similar, ela falou aqui, a Flávia falou aqui, é similar. Então, é isso aí. É isso aí. O que você colocou em relação à educação, no meu ouvido aqui, soou como oferecer, como é que fala? Classes, né? Oferecer estrutura para a educação. Né? Agora, eu acredito que a coisa tem que passar, talvez até com mais importância, pelo professor, né? Pelo humanizado, aí, como a Flávia colocou. Porque realmente hoje, os nossos professores, coitados, é o fim da picada como são tratados, né? Mas vamos lá. Sobre a saúde, então, que você colocou. Eu queria que você fizesse uma análise aí, sua, pessoal, sobre o que você pensa em relação à tal da pandemia. Porque, assim, hoje, eu até tenho visto aí alguns posts que falam em falcemia, em números superinflados, né? A gente fazendo lá análises do registro civil, do portal de transferência com o registro civil, que não batem com o número de mortos que divulgam. Teoria do caos, nova ordem mundial, a China quer dominar o mundo, vacina que vem com alteração de DNA e chip para te rastrear. Você já deve ter ouvido tudo isso daí, né? Já. Faz um apanhado para a gente aí a respeito das suas ideias sobre isso. Nestor, quando a gente lida com o incerto, nós, seres humanos, a gente tenta achar uma solução, e aí as teorias são criadas. Muitas pessoas falam, mas a gente tem que se basear na ciência. Mas nem a ciência hoje sabe com o que a gente está lidando. É algo novo, é algo incerto. Eu respeito e sigo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas não é que eles têm o segredo do problema, eles têm a solução do problema. Não existe. Eu, quando comecei a acompanhar a pandemia, eu, na verdade, estava na Europa. E eu acompanhei bem de perto a preparação, até o treinamento psicológico nas pessoas. Aí eu fui para os Estados Unidos logo em seguida, no começo de março. Aí também comecei a entender a preparação para parar tudo, como ia ser, quais as especulações que voltavam ao mercado. E logo em seguida, 2 semanas depois, eu vim para cá, para Campinas, onde dia 15 de março, 6 meses atrás, a gente entrou na pandemia, a gente começou a lidar com a pandemia. Então, a incerteza, ela cria muitas especulações. E hoje, infelizmente, não tem nenhum infectologista especializado que pode falar, não, é isso aqui, a gente não reproduz o vírus de novo, esse vírus não mutua tantas vezes. Não existe, a gente está lidando com o incerto. E a gente só vai ter essas respostas todas, desses questionamentos, com o tempo. E o ser humano, por natureza, não está apto a esperar resultados. A gente vive numa rotina que a gente precisa de saber o que a gente está lidando, a gente precisa se preparar, se planejar para o amanhã. E o ser humano
não sabe, de certa forma, lidar com isso. Então, o que eu acho é que assim, a gente tem que ver a situação atual que a gente vive, usar muito do bom senso, pensar no próximo e ser inteligente o suficiente da gente não virar hostil, não virar... não deixar que o vírus tome conta das nossas vidas. E quando eu digo isso, eu digo assim, eu não sei quando essa pandemia vai cair, não tem um cientista que pode me falar, não, essa pandemia vai acabar tal dia. Não existe isso. Então, a gente tem que se adaptar ao problema que a gente tem, se adequar à situação, minimizar os problemas, seguindo alguns protocolos de saúde que são eficazes, e seguir a vida, e a vida que segue, porque se essa vacina não chegar agora, esse ano, como as pessoas estão esperando, o que nós vamos fazer em 2021? A gente vai perder outro ano por causa do vírus? Não então, pode, né? A gente não pode viver esperando o ovo da galinha. Nós temos que, como ser humanos, temos que usar muito do bom senso, muito da inteligência e começar a viver a vida como a gente tem que viver. Eu tenho um projeto, Nestor, de testagem em massa, porque a testagem vai me ajudar a controlar os óbitos que a gente tem no país, e vai me controlar, direcionar onde está o vírus e colocar em isolamento quem precisa. E aí as pessoas que já tiverem sido contagiadas, talvez a gente vai ter de vacinar menos pessoas e ter um estudo melhor dessas pessoas. E isso são coisas que não estão vindo de mim, são pessoas que eu converso no mundo inteiro. Eu tenho meu filho que mora na Europa, que está no exército americano, que conversa constantemente com profissionais da saúde, porque ele está lá para dar segurança para o país. Eu tenho uma irmã da área da saúde que está no Canadá, ela também me fala dessas questões da importância. E eu sou prestador de serviço nos Estados Unidos, que lida também, de certa forma, com construindo hospitais de campanha, ou então organizando as centrais de distribuições da testagem do vírus. Então, eu sei, assim, que não sou eu que vou te dar a solução, e não é nenhum infectologista, mas nós temos que começar de algum lugar que já está dando certo. E se nós não começarmos a fazer esse tipo de trabalho de testagem, o que vai acontecer? A gente vai viver com medo, a gente vai viver preso, a gente vai viver em casa, a gente vai parar tudo. E nós não podemos mais esperar. Não podemos mais esperar. Você acredita no uso político da pandemia? Olha, infelizmente, eu acredito que aqui no Brasil muitas pessoas estão tomando proveito, que é uma vergonha, dessa situação delicada, onde muitas pessoas, mais de 120 pessoas morreram já devido a essa situação, para fazer política, para usar para favorecer financeiramente. A gente já tem casos já de alguns governadores e prefeitos aí que usufruíram ou compraram, usaram da facilidade da calamidade pública para comprar medicamentos ou aparelhos superfaturados. Então, aqui no Brasil, sim, eu acredito que as pessoas, muitos políticos despreparados, de má fé, eles estão utilizando da pandemia para fazer política ou para se auto-enriquecer. Infelizmente, essa é a realidade, é isso que eu acredito. Bom, nós temos uma pergunta aqui de, obviamente, alguém jogador de videogame, Minecraft, ponto da hora. Ele quer saber, Wilson, ou ela, desculpa, não dá para saber se é ele ou ela aqui, quer saber como você vê a contribuição dos motoristas de aplicativos para a sociedade. Será que é um serviço essencial? A sociedade, os motoristas fazem um bem para a sociedade? Acho que é isso que ele quer dizer, né? Estou aqui também. Eu acho que todo trabalhador honesto que está, de certa forma, servindo a comunidade, ele é essencial. É o jeito que eu vejo. Você pode ser um motorista de aplicativo, como você pode ser um pedreiro de obra, como você pode ser um médico. Eu acho que tudo que envolve a comunidade num todo e é honesto, é essencial e é para o bem geral da população.
Certo. Então vamos mudando aqui, passando um pouco para frente. Você tem algum projeto que viabilizasse diminuição de impostos na cidade? Hoje eu estava numa conversa aí que o pessoal está tudo muito chateado, principalmente com o IPTU. Você deve, inclusive, passar por isso, né? Como é que você vê esse tipo de coisa aí? Você vê uma possibilidade de, numa gestão sua, o IPTU, por exemplo, cair? Tem que cair, não é opção, tem que cair, porque o IPTU, na minha equipe fez um levantamento, e o IPTU, ele teve esse aumento drástico aí a partir de 2017, acredito. E na época, eu acho que eram 700 milhões de recebimentos de IPTU, hoje em dia é quase 1,1 bilhão. É algo nesse número, tá? Mas o aumento foi drástico para o recebimento da Receita. Aí as pessoas falam, muitos economistas falam, mas você não pode cortar o IPTU, porque como é que você vai fazer com as receitas da cidade? Eu já penso o contrário. Se eu não der o apoio, especialmente agora, nessa época de crise, se eu não der o apoio, se eu não der o incentivo, eu acho que pelos cálculos que os economistas que trabalham comigo me deram, nós poderíamos até reverter e ter o IPTU que foi lançado em 2017 ou de 2018, antes desse aumento que eu acredito ser muito abusivo, para a gente dar um fôlego para o cidadão campineiro e, ao mesmo tempo, tentar atrair pessoas para voltar a morar em Campinas, porque muitas pessoas, elas simplesmente foram embora de Campinas. É muito mais barato você ter imóveis em Hortolândia, que está 5 minutinhos daqui, do que você investir em Campinas. Então... E, obviamente, também quebra um monte de porta de emprego, né? Sim, claro, claro. As pessoas não querem dirigir por 40 minutos. Eu quero ficar aqui na minha cidade. Se a empresa está aqui, mas eu quero ficar aqui na minha cidade. Então, muitas empresas também, elas acabam deixando... Campinas já não é mais atraente para muitas empresas por causa dessa falta da questão do bom senso do imposto. Eu prefiro trazer um volume maior de empresas, dar um incentivo para essas empresas, dar um incentivo para as pessoas que estão morando aqui em Campinas, para elas se manterem em Campinas, seguras em Campinas, em vez de perder isso para cidades vizinhas. E não é uma briga, não é uma briga com as cidades vizinhas, porque eu acho que a gente, num todo, a região metropolitana, depende de um do outro. A verdade é conjunta. Mas Campinas deixou de ser uma cidade atraente, e muito por causa dessa questão dos impostos abusivos. Não só os impostos, mas você vê o preço do ônibus. Burocracia é outra. Já não é mais interessante. Campinas perdeu o interesse do empreendedor. O empreendedor prefere dirigir 15 minutos e ir para Sumaré ou para Jaguariúna, Hortolândia, do que ficar em Campinas. Isso tem que acabar. A gente tem que voltar a ser a cidade atrativa. A pessoa tem que estar em Campinas, por quê? Porque Campinas é segura, porque Campinas tem escolas boas, porque Campinas está perto do aeroporto, porque Campinas tem as cidades grandes. É isso que tem que voltar a ser. Campinas tem que voltar a ser essa cidade atrativa que foi, porque senão não seria essa metrópole, a cidade que a gente a Princesa do Oeste. Temos que voltar a ser a Princesa do Oeste. Exatamente. Legal. Bom, Wilson, muito obrigado aí, a conversa está ótima. Agora nós temos aí horários, né, para cumprir. Eu queria, então, aí te pedir para você fazer as suas considerações finais, te agradecer por estar aqui. A gente pretende dar seguimento nesse nosso projeto aqui, toda terça-feira, trazer os candidatos a prefeito especificamente, né? Então, assim que esse ciclo terminar, eu vou recomeçar, então conto com a sua presença aí numa próxima visita com a gente, para lá na frente discutir aspectos mais próximos da eleição, essa coisa toda, né? Claro, então, por favor, aí você tem aí o tempo que você quiser aí para fazer suas considerações finais. Tá, eu vou ser bem rápido aqui. Primeiramente, você e o pessoal do seu canal, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Eu estou entrando numa empreitada nova, uma jornada que eu, de certa forma, desconheço. Passei pelo processo mais delicado, que é conseguir o apoio e a candidatura por um partido aqui no Brasil. Eu sempre vivi dificuldades, eu sempre fui uma pessoa muito trabalhadora, meus pais sempre foram um exemplo de casa, sempre trouxeram
o suor e o sangue, e que isso nos serviu de exemplo para ser as pessoas que eu e o meu irmão e minha irmã somos hoje. E a minha ideia é simplesmente dar de volta um pouco para a cidade todo esse conhecimento que eu adquiri fora de Campinas, por meio de estudos, por meio do lado profissional, para que eu possa diretamente impactar de forma simples e transparente a vida pública que vai impactar o ser humano ou o cidadão campineiro à mesa do campineiro. Então, tudo que eu peço hoje são que me dê uma oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu sempre digo, se não fosse a oportunidade de estudar fora por uma bolsa no exterior, talvez eu não estaria aqui conversando com vocês como um CEO, dono de uma empresa norte-americana, capacitado para fazer a administração pública de uma das cidades mais ricas e lindas desse país. Então, o que eu preciso novamente é uma oportunidade. E criando-se essa oportunidade, eu vou poder mostrar para as pessoas o que eu posso fazer com essa cidade, que nada mais será do que uma gestão transparente. E, novamente, a minha luta é para ser a melhor gestão possível que Campinas já viu na história da cidade. É simplesmente isso. E para isso eu preciso dar oportunidade. Então, eu não sou, o meu partido não tem os recursos, ou não tem as ideias, ideologias da velha política que a gente vê aí na nossa cidade. Nós somos capacitados, muito inteligentes para saber lidar com essa briga. Então, nós vamos fazer uma campanha barata, que é como tem que ser feita, uma gestão inteligente, enquanto os nossos competidores vão estar gastando milhões aí de dinheiro público ou do jeito errado de se fazer campanha, nós vamos estar sendo bem transparentes, porque tudo que eu fizer aqui na campanha, eu já estou pensando no reflexo que isso terá durante a minha gestão. Então, muito obrigado, pessoal do transporte, pessoal do lixo, pessoal da merenda, não preciso do apoio de ninguém, a minha campanha já está estabelecida. Se por acaso eu tiver a oportunidade de ter essa gestão, não é que eu vou tirar as pessoas que estão trabalhando, mas eu vou readaptar o processo, a licitação será aberta, a oportunidade estará aí, vou criar mais oportunidades de emprego para o campineiro, mais oportunidade para as pessoas que estão mais sofrendo hoje, que são as pessoas da periferia, vou fazer parcerias com as universidades de Campinas, e vou também dar a oportunidade para o jovem que hoje está numa universidade. Infelizmente, muitos deles pensam, eu fiquei aqui 4 anos da minha vida, eu estou saindo da universidade e não tenho uma oportunidade de trabalho para mim. Isso tudo eu vou readaptar para a gente ter essa oportunidade de Campinas ser trabalhada com campineiros que conhecem a cidade e que precisam dessa oportunidade. Acho que, gestor, essa é a linha, e eu estou nas redes sociais, em todas as redes sociais, é o Wilson Camatos, eu peço muito que as pessoas me sigam, porque dali que eu estou criando o meu exército virtual, as pessoas que me apoiam. Hoje são mais de 15 mil apoiadores que estão diretamente trabalhando nas redes sociais comigo. Não existe nenhuma campanha hoje em dia na cidade de Campinas que tenha a interação virtual como a minha. A interação virtual não custa nada, não preciso imprimir nada, tudo que está ali está gravado, porque se eu não cumprir, você vai poder usar esse vídeo, essa arte que eu estou colocando nas redes sociais para cobrar de mim. Então, é isso. Eu preciso que as pessoas me deem esse apoio virtual, conheçam da minha origem, conheçam os meus projetos e que me deem uma oportunidade. Acho que é isso aí, Nestor. Bom, você está vendo aí a pergunta aí do Minecraft, na verdade ele acabou se identificando, é o Eli é do nosso canal também, aqui é o diretor do Utopia, e eu acho que a pergunta que ele fez você já respondeu. Isso, ou você tem alguma coisa a mais para... Eu acho importantíssimo essa volta. Assim, Campinas tem que ser olhada no Brasil como a cidade inspiradora, a cidade de referência, como era nos anos 80, 70, eu lembro quando eu nasci, quando eu cresci em Campinas na adolescência,
Campinas era referência no Brasil. Então, nós temos que retomar isso. A gente tem que ter... As pessoas têm que falar de Campinas como uma cidade, uma segunda capital, uma das maiores cidades importantes, uma referência, talvez eu penso até mais longe, uma referência mundial, uma referência do esporte, uma referência do transporte, uma referência da educação. E isso tudo são projetos inovadores, não dá mais só ficar no mais do mesmo. Se a gente quer Campinas que volte a ser aquela cidade brilhosa, nós temos que voltar a trazer Campinas aquele brilho. E aquele brilho só vem com pé no chão e projetos diferenciados do que a gente tem hoje na política pública. Legal, perfeito. Bom, Wilson, quero agradecer aqui o Silvaldo, o Carlos Henrique pelos comentários deles. Nossa intenção é justamente trazer informação para os motoristas, né, para todo mundo que esteja nos assistindo, independente de qualquer coisa. E é isso, estamos com as portas abertas aqui. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Se você tiver notícias aí lá na frente que você queira divulgar, conta com a gente vai fazendo aí esse aspecto jornalístico, né, sempre para os nossos seguidores. Também não são poucos, estamos aumentando aí bastante com um trabalho bem feito. Silvaldo colocando aqui que Campinas é a cidade com melhor localização para as grandes empresas investirem e escoar sua produção. Realmente, sem dúvida, toda a parte de logística, tudo pronto praticamente, né? Pronto, exatamente. Wilson, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou dar um salve pro pessoal aí do transporte público, se me pegarem aí, e aí WKM ou estiver fazendo uma viagem com eles aí, para dar um salve também, para conversar um pouco aí sobre o dia a dia, para ver se tem alguma coisa que a gente pode acrescentar no nosso plano de governo aí. Essa foi uma conversa muito produtiva, pude entender um pouco mais também de algumas ideias a serem implementadas para ajudar a cidade no todo. A ideia da prefeitura usar o serviço do Uber, de aplicativo, do que for, sensacional. A Lu está aqui do meu lado aqui, ela até anotou já essa questão para a gente levar em consideração. Mas obrigado. Obrigado. Vai ter uma briga nossa ano que vem. É isso aí mesmo. Ok, Wilson, muito obrigado então, hein? Boa noite. Valeu. Boa noite a todos aí e até a próxima terça-feira. Obrigado, boa noite.